Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã desta sexta-feira, dia 10 de maio, para poder te atualizar sobre o nosso Fluminense. Depois da vinheta, fica comigo até o final para você ficar sabendo de tudo e tem novidade, hein? Solta a vinheta e vem comigo. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Manhã de sexta-feira, dia 10 de maio, agradecer a Deus por mais esta oportunidade, agradecer o teu carinho, a tua amizade e a tua parceria. Muito obrigado por todos vocês que fazem parte desse canal que fala do nosso tricolor, do nosso Flusão. Certamente amanhecemos felizes pela vitória, pela conquista dos 3 pontos importantíssimos que nos levou à ponta da tabela do campeonato da Libertadores de forma isolada. E agora, restando 2 jogos em casa, é fazer o dever de casa para poder a gente se classificar em primeiro e com 14 pontos. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre outros diversos assuntos, mas eu quero começar com vocês aqui agora sobre o Fluminense lançou recentemente o livro que conta a história da glória eterna, o livro da Libertadores, Vamos Tricolores. Já está nas lojas do Fluminense, então eu tô trazendo aqui para você. Queria ter trazido no dia que foi lançado, na loja, mas não consegui, acabei não falando. Mas se você quiser estar adquirindo o livro, só você procurar uma das lojas do nosso Fluminense e não sei se tem alguém aqui que já comprou. O livro tá por R$250 e é um livro histórico, Para quem gosta de acompanhar e deixar isso registrado na história, tenho certeza que o livro tá repleto de momentos bem bacanas ali de escrito. Então, assim, daqui a pouquinho, em breve, vou comprar esse livro e vou apresentar para vocês aqui no canal o Meu Tricolor, tá bom? Livro da nossa glória eterna, nossa Libertadores, já está disponível em todas as lojas do Fluminense, tá bom? R$250 é o preço, esse livro aí, que é bem bacana. Dito esse primeiro assunto, eu quero estar passando para vocês sobre algumas coisas que aconteceram ontem, em relação à nossa vitória contra o Colo-Colo, lá no Monumental, em Santiago do Chile, e também já visando o próximo jogo. Antes, quero dizer que o Fluminense já desembarcou no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, por volta das 7 horas da manhã. Então o elenco tá de folga nessa sexta-feira, e volta a treinar amanhã e, no caso, já visando o jogo contra o São Paulo na segunda-feira. Para você ficar atento, segunda-feira, às 20 horas, pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fluminense, no Morumbi, Morumbis agora, Trocou o nome lá. E é um jogo totalmente decisivo pra gente. E aí a gente vai chegar no ponto que eu quero chegar sobre qual é o melhor time a colocar em campo na segunda para tentar buscar essa vitória fora de casa. A gente vai chegar lá. Quero começar falando, já comecei falando, sobre o Douglas Costa. Peço desculpa para você, está tendo um barulho aqui no apartamento, aqui tá quebrando, mas é normal se você estiver escutando aí. Douglas Costa, sentiu uma lesão na posterior da coxa direita. Douglas Costa é mais um jogador lesionado. A primeira, avaliação médica do Fluminense, lá ontem mesmo, em Santiago, é que ele tá com essa lesão na posterior. Hoje vai descansar para amanhã fazer um exame de ressonância magnética para poder detectar o grau da sua lesão. Então, é mais um jogador aí dentro do Fluminense com lesão, que vai perder alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro, Libertadores e também Copa do Brasil. E o quanto que lesões vem afetando o nosso Fluminense, Então, assim, precisamos se cuidar melhor, mas é uma coisa que se você faz um esforço muito grande, acaba acontecendo as lesões. Então, coloquei para você, Douglas Costa está fora contra o São Paulo e muito provavelmente está fora contra o Cerro Porteño, que já é na próxima quinta-feira. A gente tem aí basicamente 7 dias para poder enfrentar o Cerro Porteño no Maracanã e o Douglas Costa tá fora, tá bom? Então, passado o Douglas Costa, quero estar falando a respeito do Felipe Melo. Felipe Melo também está fora do duelo contra o Cerro Porteño. Por que, Fagner? Porque ele levou o 3º cartão amarelo
ontem contra o Colo-Colo e não joga a partida contra o Cerro Porteño. E aí eu te pergunto, quero muito que você me responda aqui nos comentários, quem você acha o ideal para o Fernando Diniz colocar ao lado de Manuel contra o Cerro Porteño na próxima quinta-feira? Coloca o Antônio Carlos? Escreve aqui embaixo. Antônio Carlos que entrou ontem, né, no finalzinho do jogo lá na partida contra o Colo-Colo no lugar do Felipe Melo. Ou o Fernando Diniz coloca o Felipe Andrade. Coloca aqui embaixo o que você acha, tá? Já vou dar a minha opinião. Na minha opinião, o ideal, na minha opinião, seria colocar Manuel ao lado de Felipe Andrade. Colocaria o garoto para poder começar jogando essa partida, tá? E vamos ver o que acontece. A gente tá sem muitas opções. Então, se tratando de Antônio Carlos e Felipe Andrade, eu daria mais uma chance ao Felipe Andrade para poder ir ganhando, sabe, minutagem, ganhando experiência e entrar no jogo importante como esse dentro de casa. Eu acho que seria muito importante pro Felipe Andrade junto com o Manuel. Essa é minha defesa para quinta-feira que vem, tá bom? Então, Felipe Melo suspenso contra o Cerro Porteño. Já não temos esses dois jogadores contra o Cerro, tá? E aí eu quero te perguntar uma coisa. O Keno ontem voltou, mas não entrou em campo. O Keno ontem voltou a ser relacionado, estava disponível, mas não entrou em campo. O próximo embate agora é contra o São Paulo. E aí vocês viram que eu coloquei na capa aí do vídeo? E ele? Ele quem? JK, John Kennedy. Será que ele volta contra o São Paulo? Será que ele vai ser reintegrado ao restante do elenco para esse jogo bem importante contra o São Paulo? Eu espero e eu acredito que ele seja reintegrado. Porque quando acontece um problema, e problemas acontecem, você senta e resolve o problema. A gente não pode ficar adiando esse problema para frente. Ainda mais numa empresa como é o Fluminense. O Fluminense precisa do John Kennedy e o John Kennedy precisa estar atuando até para poder visar futuro. Então eu acho que o Fluminense precisa reintegrar o John Kennedy para essa partida contra o São Paulo, até porque, vamos lá, a gente precisa entender isso, e o Fluminense também. É preciso dar um respiro pro Germancano. Então poupa o Germancano um pouco, o cara tem 36 anos, ontem correu que nem um louco, então bota o John Kennedy. É jogo também para você colocar o Keno, coloca o Keno, entendeu? Descansa algumas peças que é importante, tá? Não vai poupar todo mundo, porque o duelo contra o São Paulo é um duelo muito importante. Mas é para poder poupar o Marcelo, no meu ponto de vista, contra o São Paulo. Coloca o Diogo Barbosa. Na lateral direita, tira o Marquinhos, coloca o Guga, avança o Marquinhos, tá? Eu até iria, sabe como? Pouparia o Arias. Colocaria Keno, Marquinhos e John Kennedy. Tomara que John Kennedy volta, porque eu, Fagner, tá, do canal Meu Tricolor, iria com essa trinca de atacantes contra o São Paulo. Marquinhos, Keno e John Kennedy, tá? E aqui no meio é o grande problema. Por quê? Porque o Ganso tá fora, tá? Ganso não pega o São Paulo por estar suspenso. Ganso só pode voltar a jogar contra o Cerro Porteño. Quem o Fluminense vai jogar de meia aqui? Renato Augusto? Tá lesionado. Olha o problema. Olha o problema que o Fluminense tem e não ter mais um homem de meio de campo. E aí, o que o Fluminense vai fazer? Vai colocar o Terãs? Terãs vai fazer a função de 10? Não sei. Tem condições para fazer? Talvez até tenha. O problema é que é pouco aproveitado. Vamos ver o que o Diniz vai fazer, tá? Para essa construção ali de meio de campo. Fato é que Martinelli e Lima devem ser mantidos, mas, tá? Eu tenho gostado muito da maneira que Alexander tem entrado no campo, nas partidas. Então acho que o Diniz pode montar um time basicamente da seguinte forma, tá? Uma opinião minha aqui. Fábio, tá? Se quiser poupar o Fábio, até pode poupar o Fábio, pode colocar outro goleiro, mas o Fábio, né, pode ser mantido. Guga, Felipe Andrade, Manuel, Diogo Barbosa. Martinelli, Alexander e pode botar o Lima aí como um 10, pode ser, talvez, né? Lima joga aí de meio atacante, talvez ele tenha um bom desempenho. Iria nessa posição, tá? Martinelli, Alexander, Lima, Marquinhos, Keno e John Kennedy. Eu iria com esse time pra segunda-feira contra o São Paulo. Qual é a tua opinião sobre esse time? É um bom time? Você acha que o Diniz vai fazer uma outra troca? Comenta aqui embaixo o que você acha, o que você pensa a respeito, tá bom? Então assim, queria estar trocando com vocês essa ideia nessa manhã de sexta-feira, tá? Fluminense tá de folga hoje, uma vitória muito importante, encaminhamos a nossa classificação, vencendo o Cerro, a gente garante a nossa classificação às oitavas de finais,
E vencendo contra o Alianza Lima, a gente alcança o maior objetivo, na minha opinião, que é chegar aos 14 pontos e ficar muito bem posicionado no ranking geral, para poder decidir as partidas de volta, tá? Isso de quartas e quem sabe também de semifinal. Tudo vai depender, né, da pontuação dos outros times. Mas é importante agora a gente virar a chave para o Campeonato Brasileiro, que é muito importante a gente vencer o São Paulo fora de casa. Lembrando que com a vitória de ontem, nós chegamos a 12 jogos, tá? E de invencibilidade na Libertadores. A 12 jogos nós não perdemos. São 7 empates e 7 vitórias e 5 empates. Então assim, uma arrancada muito boa na Libertadores, tá? O Fluminense ontem foi um time copeiro, se defendeu bem, fechou a casinha, levantou o muro ali atrás, mas é perigoso, porque o Colo-Colo, se fosse um pouquinho mais técnico, faria gol, né? Ou pelo menos teria mais perigo, que lá também tem o Fábio. Então o Fábio, quando foi exigido, estava um pouco impedido lá, mas pegou chutes, defendeu a queima-roupa, a trave também salvou o Fluminense ontem. Mas futebol é isso, cara. Às vezes você não vai atuar bem, né, e às vezes uma bola sua vai entrar. O Colo-Colo ontem chutou 24 bolas na direção do gol. O Fluminense chutou 3. 2 na direção do gol. Um chute do Lima no final do primeiro tempo e a cabeçada do Manuel, que foi o gol. Então assim, Libertadores é basicamente isso, entendeu? Se o Fluminense está sentindo falta dos jogadores do ano passado, tudo bem, a gente está nessa reconstrução, mas a gente precisa se reencontrar com a vitória. A vitória, ela te motiva e eleva a tua confiança para o próximo jogo. Então, queria estar contando muito com o teu carinho que chegou até o final desse vídeo. Deixa o teu like, se inscreva no canal e compartilha com geral os vídeos aqui do canal Meu Tricolor. Muito obrigado pelo teu carinho, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, galera!